Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham tido um ótimo dia. Hoje a gente inicia nosso quarto encontro e último. Eu já estou com saudade de vocês aí. Esses 4 dias que a gente passou juntos aí foi muito legal, muito gratificante. Eu recebi algumas mensagens das pessoas agradecendo aqui, por toda essa informação, por todo esse momento que a gente passou junto, agradecendo pelas ferramentas que eu compartilhei com vocês e espero que a gente continue mantendo esses contatos, que a gente aplique essas ferramentas, que a gente transforme nossas vidas, que a gente consiga transformar outras vidas. Então hoje a gente vai fazer uma outra técnica muito importante, que é um acolhimento e um alinhamento no seu sistema familiar. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, a gente vai iniciar a nossa técnica para a gente se conectar com o agora, com o momento de agora. Então você pode fechar os seus olhos, vou fechar o meu também. E a gente vai fazer uma respiração bem profunda. Vai soltando devagar, silenciando a nossa mente, trazendo a nossa atenção para o agora. A gente pode respirar mais uma vez bem profundo. E volte. Mais uma vez, uma respiração bem profunda. E vai soltando bem devagarinho. E vai percebendo que a sua mente vai ficando mais silenciosa. Aqueles pensamentos já não estão mais aí. Vai fazer mais uma respiração bem profunda. E solte. A última vez. Respira bem fundo. E solte. Assim que você se sentir à vontade, pode ir voltando e abrindo os olhos. Legal, pessoal. Só antes da gente entrar, eu recebi uma mensagem ontem falando que começou a fazer a técnica das repetições por escrita, né, de 21 dias, e começou a se sentir mais sensível. Essa sensibilidade, a palavra foi emotiva, não foi sensiva. E então essas emoções, pessoal, que às vezes vocês começam a desencadear e do nada chorar, é simplesmente a liberação de emoções, daquilo que estava preso aí dentro de você, né? E agora fazendo essa limpeza no seu campo vibracional, elas não precisam e não tem mais necessidade de permanecer aí com você. Então, se você também se sentir mais emotivo, se pegar durante o dia e chorar sem entender, é por conta dessa liberação que está sendo feita, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre essa liberação, esse alinhamento no seu sistema familiar, né? A gente pega um pouco da base da constelação familiar, para quem não conhece ainda, é um processo terapêutico, né? Constelação que lida com a consciência coletiva do seu sistema familiar. Ele começa da seguinte forma, entendendo que você, independente se o seu pai ou sua mãe convive com vocês ou não, independente da situação do casamento dos seus pais que tenham ocorrido, você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Entendendo que que você é 50% de cada um deles, você tem que entender também que os seus pais são 50% dos deles. E os seus avós são 50 dos seus bisavós, que são 50 dos seus tataravós, e ali a gente começa a criar uma consciência coletiva.
Ou seja, você tem aspectos e hábitos que os seus antepassados tiveram, tá? E isso é de forma muito sutil, tá? E assim, às vezes você pode estar pensando, não, eu não tenho nada disso, né? Ou pode achar que talvez pode ser besteira, né? Essa consciência coletiva vem e fica armazenado dentro do nosso DNA. Então não tem como a gente fugir, tá? Ele tá aqui com você e a gente não querendo pertencer a isso, a gente está se excluindo do sistema familiar. E isso gera desordem que faz com que a sua vida talvez não esteja fluindo como você queira também. Dentro desse assunto e dentro de muitas pessoas que eu já atendi, eu fiz um desenho e vocês vão adorar meu desenho porque eu sou um cara profissional na parte de desenho para estar contextualizando uma história, tá? E essa história eu estou transformando ela numa palestra e vocês vão ser os primeiros telespectadores aí dessa palestra minha aí, tá bom? Vou pegar meu desenho aqui. Tá aqui, vocês conseguem ver essa árvore bem bonita. Muito bem. Deixa eu colocar para esse lado aqui para ficar melhor aqui na luz, né? Então vocês estão vendo aqui que nós temos a raiz, nós temos o tronco e nós temos os galhos, né? A raiz, pessoal, são nossos pais, né? Então, do nosso lado esquerdo, a gente vai ter o nosso pai e do nosso lado direito, a gente tem nossa mãe. A raiz são a base da nossa vida, né? Que são nossos pais, assim como da árvore também. Então, a raiz ela vai dar toda a sustentação e dar tudo o que eles podem dar através do tronco. Então, eles dão vitalidade, eles dão os nutrientes, eles dão a educação, eles dão o alimento, eles dão tudo que eles têm para dar. E o tronco, então, da família é tudo aquilo que o pai e a mãe, o homem e a mulher, eles vão dar. E aí, tendo essa sustentação, se tem os galhos. E os galhos são quem? São os filhos. Então, pessoal, a raiz ela vai dar toda a sustentação para gerar os primogênitos dela, que é o tronco. Por que eu quis contextualizar e desenhar, contar a história através dessa árvore aqui? Porque todo esse ecossistema da árvore também acontece com a gente, né? Fez sentido isso para vocês também? Raízes, que são o pai e mãe. O tronco, que é a sustentação, que é todo o amor, o carinho, a força, a vitalidade, né? É tudo aquilo que os pais têm para proporcionar para a gente. E aqui saem os galhos. Então, que somos nós, ou se você já é mãe e pai, também são os seus filhos. E aí, pessoal, o que acontece? Acontece lá num casamento dos seus pais, ou talvez aconteceu isso já no seu casamento, que das duas raízes começa a se desentender com a outra raiz. E aí, uma das raízes começam a fazer o quê? A sufocar a outra raiz, prejudicar a outra raiz. E aí essa raiz começa a se machucar.
começa a ficar o quê? Debilitada. Puxando para a nossa vida real, né? Uma das partes do casamento acontece de não estar satisfeito por conta dos hábitos, manias e costumes. E aí o desentendimento começa a acontecer. E aí, quando aqui embaixo na raiz começa a existir o desentendimento, uma das duas começa a ficar o quê? Fraca. E deixa de mandar a sustentação para o galho, que são os filhos. Isso desencadeia algo muito sério, que se reflete na vida dos galhos, que é o quê? Os galhos começam a ficar doentes. Eu vou deixar um pouquinho de lado aqui o desenho e vou contar uma história de um cliente que eu atendi. E essa história é muito bonita. E quando eu comecei a atender esse cliente, ele me procurou e ele ficou... Foram 4 meses que ele ficou passando por mim, pelas terapias, e a gente começou a fazer um processo de busca do porquê que ele não estava conseguindo prosperar na vida dele. E aí a gente entrou na questão familiar. A mãe, ela engravidou do pai dele, mas não com o intuito de ter um casamento duradouro, né? Teve o filho, ele no caso, justamente para segurar a pessoa que ela gostava tanto, né? E ele não gostava tanto assim dela. E aí, em movimento de honrar a questão, né? Que na época na época dos nossos pais era muito assim, né? Se engravidar tem que casar e, né, tem que honrar porque, né, fez o filho. Então eles se casaram, os pais deles, e aí começou a desavença, porque não tinha amor. E aí começou, né, as desavenças e tudo mais. A mãe desse rapaz, ela teve, não só ele, ela teve mais 2 filhos com esse cara. E para tentar segurar ele de qualquer forma, né? E aí que começou? Como existiu uma desordem lá na raiz, né? Porque um não estava feliz e a outra raiz estava prejudicando ela, estava sufocando ela, uma das raízes começou a deixar de dar o quê? De dar toda a estrutura e a base para eles. Resultado, se separaram depois, né? E a mãe, num processo de alienação parental, né? Porque todas as crianças eram pequenas e era fácil de manipular, colocou o pai, uma das raízes, embaixo de todo mundo, né? Embaixo até de Mindim, vamos falar assim, né? Colocou o pai como nada e ficou só uma raiz. E quando uma raiz só tenta dar sustentação para os troncos, não funciona, tem que ser os dois. E aí, o que aconteceu? Passasse os anos, ele e os irmãos ficaram adultos e começaram a fazer o quê? Os galhos, vamos voltar para a árvore, o galho começaram a ficar doentes, né? E como que essa doença na questão nossa, né? Na questão pessoal? Ele tinha um problema financeiro muito grande. A irmã, ela passou por um processo de depressão muito grande. E o outro irmão dele entrou no caminho das drogas. Então, pessoal, quando uma das 2 raízes deixa de nutrir o tronco da árvore e dá essa sustentação para os galhos, eles começam a adoecer, né? E para nós começa um processo de desordem do sistema familiar.
Não sei se vocês conseguiram pegar muito bem a história aqui, ou se eu acabei confundindo muito aqui com a árvore, ou se a história da árvore ficou bem clara, espero que sim. Onde eu quero chegar com essa história? A partir do momento que esse rapaz ele começou a buscar uma reaproximação do pai e acolher o seu pai na sua vida, passou-se a ter um alinhamento do sistema dele, do sistema familiar. E aí ele começou a se nutrir tanto da raiz da mãe quanto da raiz do pai. E aí esse tronco, que era ele lá, que estava com um problema financeiro, passou a se nutrir de novo e começou a ganhar uma estabilidade. Porque ele começou a crescer, ele começou a ficar forte, ele começou a se amar de novo, ele começou a ter mais consciência e aí os problemas financeiros dele foram embora. Agora ele vem tentando ajudar os irmãos deles a sair das drogas, a tirar a irmã da depressão. É uma história muito bonita. E talvez você até se identifique com ela, né? Talvez tenha passado algum momento difícil, às vezes você entendeu que você precisa fazer esse acolhimento de novo com sua mãe ou com o seu pai, porque enquanto a gente não faz esse acolhimento, enquanto a gente não toma eles como os grandes e a gente como os pequenos, até porque foi eles que deram a vida para nós, a sua vida continua estagnando, continua a não fluir, porque você está tirando ele da ordem do sistema familiar. Tá? Então hoje, talvez você esteja pensando depois de tudo isso, né? Mas meu pai pegou muito pesado comigo, né? Minha mãe pegou muito pesado comigo, minha mãe não me aceita, meu pai não me aceita, meu pai abandonou a gente. Começa a observar e buscar a história de como foi que realmente aconteceu esse término. Porque no total dessa história toda, não importa o porquê os dois se separaram, se foi uma traição, se foi por falta de amor, não importa. Eles são os seus pais, é sua mãe e é o seu pai. Então, você não tem que ir lá e buscar lá seu pai e falar que perdoa ele e tudo mais. Se você não quiser fazer isso, você não precisa. Mas você precisa mudar aqui que ele é o seu pai, ele é a sua mãe e eles deram tudo que eles poderiam dar para você. E tá tudo bem. Agora você tem que seguir sozinha. Sozinho. Tá ok? Eu vou finalizar essa primeira etapa aqui. Eu vou fazer um outro vídeo, que é a parte 2, onde a gente vai fazer a técnica. Essa técnica, ela é uma técnica de meditação também, onde a gente vai fazer um acolhimento deles. Então, até por isso que eu vou gravar separadamente, que é para que sempre que vocês quiserem fazer, vocês tenham o vídeo com essa técnica específica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Gratidão e a gente se vê no segundo vídeo.